Fala pessoal, é com grande satisfação que eu compartilho, antes do tema, a notícia de que esse vídeo de hoje, ele representa um vídeo importante para nós, que ele é o vídeo de número 200. Chegamos a 200 conteúdos postados no nosso canal e é com grande satisfação que eu compartilho essa notícia com vocês. Queria agradecer a cada um que nos acompanhou, que nos acompanha, a todos os nossos queridos seguidores. Meu muito obrigado. E como agradecimento e comemoração a esse vídeo de número 200, o tema que a gente escolheu hoje foi um tema a dedo, um tema muito importante, de interesse de muitas pessoas, com certeza vai ser útil para muita gente, que é sobre aposentadoria especial, tá? Voltado aí aos procedimentos que o segurado deve se atentar para pedir esse benefício. Ok? Nós temos outros vídeos correlacionados a isso no canal, mas nunca falamos especificamente sobre os procedimentos para se requerer a aposentadoria especial. Notadamente aí com relação à documentação que deve instruir o pedido administrativo e também, eventualmente, a ação judicial. E para quem não me conhece, eu sou Marco Oliveira, da OC Advogados, advogado especialista em Previdência Social, benefícios do INSS. Eu convido você a nos seguir no nosso canal. Como a gente disse no início, atingimos a marca de 200 vídeos, porque nós postamos muito conteúdo semanalmente. O canal é um canal novo, mas que a gente traz, em média, 3 conteúdos de vídeos por semana, além de textos, tá, pessoal? Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, que você receberá em primeira mão todo o material que a gente for postando ao longo dos dias. Eu também te convido a conhecer o nosso site, porque lá você pode tirar mais dúvidas a respeito desse tema, porque nós temos outros materiais publicados no site, além de outros vídeos também, digitando www.ocadvogados.com.br. Como disse, pessoal, o tema de hoje é um tema muito interessante, é um tema que suscita muitas dúvidas, e é uma aposentadoria extremamente importante, sempre foi uma aposentadoria muito importante. Mesmo após a emenda constitucional, de número 103 de 2019, a reforma da Previdência, não deixou de ser um benefício importante, apesar das modificações que essa alteração legislativa trouxe nesse benefício. Como é de praxe aqui no nosso canal, eu sempre falo um pouquinho do benefício antes da gente entrar mais especificamente no tema. E esse benefício é um benefício devido ao trabalhador que se sujeitou durante o exercício da atividade profissional a um contato a agentes nocivos à sua saúde ou à sua integridade física. E por que ela chama aposentadoria especial? Porque ela sempre teve como norte, esse benefício sempre teve como o grande objetivo tirar esse trabalhador do mercado de trabalho de forma mais precoce, justamente porque ele está em contato direto com essas substâncias que causam prejuízos à sua saúde. Então, se ele permanecer por muito tempo nessa condição, naturalmente ele vai vir a adoecer. Então é um benefício que traz uma proteção ao trabalhador para que ele possa parar mais cedo de trabalhar. Antes da reforma da Previdência, pessoal, o que acontecia? Não tinha idade mínima, tá? Então bastava comprovar um tempo mínimo de contribuição frente a essa atividade que estava sujeita a esses agentes nocivos, e que esse tempo havia uma variação de acordo com a atividade desenvolvida. Quanto mais agressiva para o trabalhador, menos tempo ela exigia. A grande parte das atividades exigiam 25 anos de contribuição frente a esses agentes, outra parte 20 e uma pequena parte de atividades o trabalhador precisaria comprovar uma exposição mínima de 15 anos. Essa parte, após a reforma da Previdência, não se alterou, ou seja, ainda hoje continua sendo exigido a comprovação de uma exposição mínima de 25 anos, 20 anos e 15, sem alterações quanto a isso. Porém, a grande modificação, uma das grandes modificações trazidas pela reforma, foi a inserção de uma idade mínima. Para aquelas atividades que exigem 25 anos de exposição a esses agentes nocivos, exige-se também, concomitantemente, a comprovação de 60 anos de idade. Para aquelas que
exigem a exposição de 20 anos de trabalho frente a esses agentes nocivos, a idade é um pouco menor, 58 anos. E para aquelas que exigem 15, nós temos uma idade de 55. Sempre que eu faço essa observação, eu não posso deixar de também trazer uma crítica a essa alteração trazida pela reforma, porque a inserção dessa idade obriga o trabalhador a continuar no mercado de trabalho, mesmo que ele tenha atingido os tempos mínimos que nós citamos, quais sejam 25, 20 e 15. Se a aposentadoria especial tem justamente o condão de tirar o trabalhador precocemente do trabalho, o fato de inserir uma atividade faz com que essa prerrogativa que ele antes tinha simplesmente se desaparecesse, obrigando assim o trabalhador a permanecer frente às atividades de cunho prejudicial, independentemente do tempo de exposição, uma vez que o tempo de exposição tão somente ele é insuficiente agora a dar direito a essa aposentadoria. Precisa concomitantemente comprovar a idade mínima, como eu falei, 60 anos de idade, 25 anos de exposição, 58 anos de idade, 20 anos de exposição, 55 anos de idade e 15 anos de exposição. E a grande sacada do vídeo de hoje é a gente falar um pouquinho dos procedimentos que o segurado deve se atentar nesse pedido. E é justamente sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Olha só, primeiramente, pessoal, o segurado ele não pode ir para a justiça diretamente. Ele tem que passar pelo INSS, mesmo que eventualmente ele tenha certeza ou uma grande convicção aí de que o benefício vai ser indeferido nessa esfera. Ele precisa necessariamente passar, porque o STF já decidiu que se não passar pelo INSS primeiramente, via de regra, ele não vai comprovar o interesse processual numa eventual futuração. É muito importante o segurado se atentar à parte documental que vai instruir, primeiramente, o processo administrativo. Por quê? O processo administrativo, pessoal, vai ser a base de um eventual processo judicial, caso o benefício seja negado pelo INSS e o segurado entenda que ele tinha aquele direito que não foi reconhecido. E o que esse segurado precisa se atentar nesse momento, pessoal, com relação a essa documentação? Olha só, para as atividades exercidas até o ano de 1995, a carteira de trabalho, ela, via de regra, é suficiente a comprovar o exercício dessa atividade especial, porque lá vigoravam decretos que possibilitavam o reconhecimento da atividade especial por enquadramento profissional. O que seria isso? O decreto traz atividades que ele considera especial. Então, se a carteira retrata essa atividade, já é suficiente. De plano, vai ser reconhecido sem maiores problemas. Agora, após 1995, mudou, tá? Nós tivemos uma lei que trouxe uma alteração bastante significativa nesse assunto, exigindo, a partir de então, a apresentação de laudos técnicos que comprovassem essa atividade especial. E esses laudos técnicos, via de regra, é o PPP e o LTCAT. Acontece, pessoal, que o segurado precisa diligenciar frente às empresas que ele trabalhou para conseguir essa documentação. Só que nem sempre essas empresas fornecem essa documentação, apesar de que elas têm essa obrigação. Tá? Outras fornecem a documentação de forma parcial, ou seja, fornecem o PPP, por exemplo, e não fornecem o LTCAT. E é muito importante que os dois estejam juntos, porque um pode, de repente, aclarar uma eventual inconsistência do outro. E temos também uma terceira situação que o empregador, a empresa, fornece corretamente, tanto o PPP quanto o LTCAT, só que esse PPP e esse LTCAT, eles não retratam a realidade das atividades que aquele segurado exerceu. Tanto com relação à descrição das atividades, tá? Podem ser omissos ou divergentes, quanto com relação aos agentes nocivos a que aquele trabalhador estava exposto, deixando de inseri-los corretamente ou
lançando a informação de que, apesar deles existirem, havia EPI fornecido pela empresa que era eficaz e neutralizava os efeitos daqueles agentes na saúde do trabalhador. Então, pessoal, perceba que nessa situação o trabalhador ele está à frente de um documento que, na visão dele, ao menos na opinião dele, contém vícios, seja de omissão, seja de divergência das informações lançadas no PPP com relação à descrição das atividades, agentes nocivos, seja com relação à informação da existência de EPI eficaz, tá? Então, de repente, por exemplo, esse segurado não recebia EPI e lá está falando que era fornecido EPI eficaz. Também frente à situação em que a empresa não fornece a documentação, mesmo que, como eu disse, ela tenha essa obrigação. E na terceira hipótese também, que nós citamos anteriormente, quando ela fornece um documento e não fornece o outro. E aí o que fazer? Esse segurado deve formalizar o requerimento administrativo daquele jeito mesmo e solicitar a aposentadoria especial? Porque a obrigação era de repente da empresa. O que ele faz? A obrigação não é dele, lá está lançado errado, ele pode justificar isso para o INSS? Pessoal, a resposta é não. Aí você deve estar se perguntando, mas ele fez o que era possível, a obrigação era da empresa. Veja bem, apesar de no INSS existir algumas formas de se buscar a correção desse documento, por exemplo, através da justificação administrativa, onde, em tese, teoricamente, o INSS deveria ir até a empresa para verificar aquelas informações que o segurado informa naquele momento ali do requerimento administrativo que divergem da realidade. A gente sabe que na prática isso, infelizmente, na maioria das vezes não acontece. E aí, se ele insistir no requerimento daquela forma, vai acabar tendo uma conclusão pelo ônus da prova, que a gente chama, ou seja, de acordo com aquelas provas mesmo apresentadas, o INSS não vai reconhecer aquela atividade especial, vai indeferir o benefício. Mas esse não é o grande problema, porque ele pode questionar isso na via judicial. O grande problema é que ele vai levar essas provas da forma que elas foram consolidadas para o processo judicial. E aí, pessoal, você pode também estar se perguntando, mas na esfera judicial, justificando isso para o juiz, não seria possível a correção dessas provas? Primeiro que ele pode entender numa eventual falta de interesse processual, porque ele, de repente, se você está questionando as provas que você apresentou na esfera administrativa e você quer, de certa forma, a mutação dessas provas no processo judicial, elas vão divergir daquilo que você apresentou. Então, aquele requerimento administrativo ele não vai ser um requerimento que vai ser possível utilizá-lo para fins aí, de questionamento com relação à data de início do benefício, com relação à data de entrada do requerimento, e ele pode ter problemas também quanto a isso. Segundo, que ele pode ter no processo judicial por indeferido, por negado a realização de uma prova pericial de natureza técnica na empresa para fins de comprovar efetivamente que a atividade que ele exercia era especial. Por quê? Porque, via de regra, a jurisprudência majoritária tem assentado entendimento, infelizmente, no sentido de que essa parte não é competência do juiz previdenciário, seria competência do juiz do trabalho. Se ele não concorda com o PPP, se ele não concorda com o LTCAT, que ele questione isso na Justiça do Trabalho, que de acordo com a maioria dos juízes, seria aí o competente, a justiça competente para dirimir esses questionamentos. Então, pessoal, por isso que eu falei lá desde o início, que esse era um vídeo importante, porque salva direitos. Se o segurado se atentar aos corretos procedimentos, ele pode resguardar o seu direito. E às vezes o caminho para resguardar esse direito ele é um pouco mais tortuoso, mas ele vem futuramente a chegar aí naquilo que ele mais espera, que é o reconhecimento do seu direito, e é isso que importa. E aí, pessoal, o que seria o procedimento correto? O segurado que se deparar com essa situação e ele averiguar o PPP, o LTCAT, ou delegar isso a um profissional de sua confiança, olha, está divergente, eu não exercia esse tipo de atividade, eu exercia outra, ou eu exercia mais atividades que aqui não constam,
ou eu não usava o IPI, aqui está falando que eu usava, ou eu estava sujeito a vários outros agentes nocivos que não foram lançados no PPP, ele deve, antes de formalizar o requerimento administrativo no INSS, ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, tá? Obviamente, pessoal, isso com a resistência da empresa em proceder pelas alterações ou fornecimento do documento. Então tem que comprovar essa resistência também aí na Justiça do Trabalho, não pode entrar de plano, tem que pedir primeiro e ter essa resistência ou essa divergência. Na Justiça do Trabalho, ele pode, através de uma reclamação trabalhista de cunho meramente declaratório, ou seja, não vai visar recebimento de dinheiro, ele pode buscar a retificação desse PPP ou a entrega desse PPP, o fornecimento desse PPP e também do LTCAT dentro daquilo que ele defende que ele estava sujeito. Para isso, a Justiça do Trabalho, aí sim, vai designar, sem maiores problemas, a realização de uma prova pericial na empresa. Obviamente, se ela existir, ou até se ela não existir, numa empresa paradigma, ou seja, similar. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai, através dessa ação, preparar o campo para o reconhecimento futuro, tanto na esfera administrativa, quanto eventualmente judicial, previdenciária, do seu benefício de aposentadoria especial. O segurado ainda pode estar se perguntando, você ainda pode estar se perguntando, mas doutor, isso não vai complicar, não vai levar muito mais tempo e tudo mais? Olha só, eu te digo o seguinte, via de regra, a tramitação na Justiça do Trabalho, ela é célere, para começar. E segundo, você entrando com as provas já devidamente adequadas, devidamente corrigidas, retificadas, o que isso vai fazer? Vai fazer com que o seu pedido administrativo ou, eventualmente, a sua ação judicial tramite com muito mais celeridade. O que é isso? Passe muito mais rápido, tanto o processo administrativo quanto o eventual processo judicial, porque você não vai ter que ficar discutindo essas provas nessas outras searas. Então, um tempo acaba compensando o outro. E o mais importante, você escolhe o procedimento correto para ter a garantia do reconhecimento do seu direito, ou ao menos a garantia de que os melhores meios foram empregados para que o seu direito fosse reconhecido. Particularmente, pessoal, eu nunca vi um vídeo, ao menos no YouTube, com esse tema, tá? Então eu considero, assim, a não ser que eu desconheça, obviamente, um tema inédito aqui no nosso canal, é um tema inédito, com certeza, e nível YouTube também eu não tive acesso a nenhum material similar a esse que a gente trouxe aqui hoje. Então eu tenho certeza que ele vai ser útil para você ou para pessoas que você conhece. Peço até que você compartilhe esse material com o máximo de pessoas, que isso vai com certeza agregar uma informação de qualidade, uma informação que pode salvar o direito dela, e então é de suma importância esse compartilhamento. Desde já eu agradeço também. E esse foi o vídeo de número 200 do nosso canal. É uma satisfação muito grande ter gravado esse tema nesse vídeo. Ficou um vídeo extenso, mas com certeza com muitas informações, denso de informações. E pessoal, a gente está muito feliz de chegar nesse número. A gente quer chegar a 400, a 600, a 1000, a muitos vídeos. E é um trabalho árduo, mas que a gente faz com muito carinho, a gente faz de coração, a gente dá o nosso melhor para constituir o melhor conteúdo e levar esse conteúdo até você. Se remanesceu dúvidas, não hesite em deixar nos comentários. Tá bom, pessoal? Deixa aí o seu comentário, a sua dúvida. Vai ser um prazer a gente interagir. E lembrando que no nosso site nós temos vários artigos de texto, outros vídeos correlacionados a esse tema. E eu convido mais uma vez a você entrar no nosso site e conhecer, é gratuito. Então você pode entrar lá sem problema nenhum, digitando www.ocadvogados.com.br. Tá certo, pessoal? Uma ótima semana e até semana que vem.